Olá a todos! As eleições presidenciais estão à porta e por isso a ESC-FM, a Magazine e o E2 juntaram-se para conversar com os candidatos que desejam chegar ao cargo mais alto da República Portuguesa, o de chefe de Estado. Hoje a convidada é Joana Amaral Dias, candidata às eleições europeias em 2024 e às legislativas em 2025 pela Aliança Democrática Nacional. Agora candidata-se à presidência da República com o lema Pão, Paz e Liberdade. Antes de mais, seja muito bem-vinda, Joana Amaral Dias. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Eu tenho muito gosto de estar aqui. Gostava de começar por perguntar que mensagem é que quis transmitir com o lema que anunciou no Martim de Muniz, a 10 de junho? Olha, Mariana, obrigada pela pergunta. Na verdade, eu penso que os portugueses estão cada vez mais pobres e mais presos, estão cada vez mais escravizados e mais encarcerados. Ou seja, de facto, temos que voltar à base, back to basics, pão, paz e liberdade. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos, basta ver o que é a inflação, que está a devorar o poder de compra dos portugueses. E neste momento há muitas famílias com muitas dificuldades em fazer face às despesas básicas. Não sou eu que o digo, Mariana, é a DECO, enfim, são os teus colegas que fazem as notícias, etc., e que têm muitas dificuldades, de facto, o cabaz alimentar aumentou brutalmente e, olha, inclusivamente, já que estamos aqui no meio de tantos estudantes, inclusivamente para muitas famílias é muito difícil manter os seus filhos no ensino superior, tendo em conta todos os gastos de locações e de logística, quartos, etc., que são necessários. Portanto, os portugueses estão cada vez mais pobres, têm vindo, de facto, a perder muito poder de compra, têm muita dificuldade em comprar uma casa, os seus ordenados vivem de ordenado em ordenado e muitas vezes não chega ao final do mês. Temos 2 milhões de pobres declarados, 2 milhões, fora o resto que está em risco de pobreza, muitos dos quais são crianças, Mariana. E, portanto, a verdade é que os portugueses partiram com uma enorme esperança, corações ao alto, no 25 de abril de 1964, com essa promessa do mundo melhor, que em certa medida resultou durante algum tempo, sem dúvida, construíram-se coisas interessantes e importantes, como o Serviço Nacional de Saúde e o reforço brutal da escola pública, mas também é verdade, e temos que pugnar pelos factos, que nas últimas décadas a qualidade de vida em Portugal tem vindo a deteriorar-se e os portugueses hoje trabalham, mas não conseguem ter acesso à saúde pública, pagam impostos, mas não conseguem ter escola pública, constroem famílias, mas perdem o tal poder de compra. Estamos cada vez mais pobres, precisamos de pão. Sem dúvida. Precisamos também de mais paz, porque o mundo, como tu sabes, está num estado comatoso convulsivo. Temos a guerra na Ucrânia, temos o conflito israelo-palestiniano que não para de sangrar a faixa de Gaza e que não para de fazer mortos e vítimas de ambos os lados, essa é que é a verdade, tal como o conflito da Ucrânia e da Rússia. E, portanto, temos também uma narrativa, uma retórica militarista na Europa. Temos cada vez mais pessoas não eleitas, repito, como Ursula von der Leyen e outros, que nos empurram para a guerra, que nos querem tirar 5% do nosso PIB para despesas militares. E eu pergunto, tu queres ir para a guerra? Queres ir combater em Kiev por guerras estrangeiras? Ou que todos os estudantes universitários ou pais que nos estejam a ver hoje, é isso que querem para o futuro dos seus filhos? Que eles voltem em sacos de lixo para casa, sem vida, ou estropiados, cegos, ou profundamente traumatizados do ponto de vista da sua saúde mental? Não é isso que nós queremos. Eu sou mãe de 3 filhos. Um mais velho do que tu. E certamente não é isso que eu quero para o futuro de nenhum deles. Não quero guerra, portanto quero paz. Infelizmente, eu penso que sou a única candidata à presidência da República que pugna pela paz e que defende a paz. Eu ia perguntar isso. Durante o seu discurso disse, e passo a citar, impende sobre mim o dever de dizer-vos hoje sim Portugal, sim portugueses, sim aqui estou. Acredita então ser o que o país precisa neste momento? Acredito que a Europa foi construída sob a promessa de paz, Mariana. Aquilo que juntou os vários Estados e nações europeias no rescaldo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nesse século absolutamente sangrento que foi o século XX, o que juntou, o que uniu, o que foi a argamassa, o cimento dos povos são diferentes como os povos europeus, foi a promessa de paz. Foi justamente a promessa de paz pelo comércio. E então, CEE, Comunidade Económica Europeia, para a qual entramos em 1986,
tinha, de facto, esse desígnio, o desígnio maior da paz. Vamos nos unir todos aqui, porque a guerra que tirou vidas e ceifou milhões de vidas na Europa, destruiu as principais cidades europeias, as economias europeias, não pode mais ser o nosso destino. E é essa promessa de paz que é urgente, que urge resgatar na Europa. Como é que é possível que nós não ouçamos uma vez a palavra paz na boca destes dirigentes? De qualquer candidato à presidência da República, nenhum deles pugna pela paz. Aliás, não é por acaso que nós temos candidatos militares e que são grandes defensores do complexo industrial militar, que é um lobby financeiro, económico poderosíssimo, que tem muito dinheiro, que suborna muita gente e que efetivamente consegue atrair muitas pessoas, inclusivamente para cargos governativos e cargos de responsabilidade. É contra esse lobby, é essa denúncia que eu faço aqui hoje, é contra esse lobby desse complexo industrial militar que eu me levanto também. Eu não admito que os destinos da nossa nação, que já está com tão magra soberania, sejam escritos pelos senhores da guerra, pelos falcões da guerra, pelos senhores das armas. Eu estive na primeira guerra, na primeira linha de guerra, na primeira linha do combate à guerra do Iraque em 2003, provavelmente não eras tu nascida, estive lá contra essa invasão do Iraque, que se provou que efetivamente foi profundamente errada e foi responsável pela morte de milhões de pessoas, e continuarei sempre, nunca mudei de princípios e valores, continuarei sempre a defender esse valor, sou totalmente intransigente, que é a paz. E, portanto, pão e paz, sem dúvida, e liberdade, Mariana, pão, paz e liberdade, porque a liberdade está profundamente ameaçada em Portugal, como está na Europa toda. Quando nós falamos de identidade digital, de queremos que de governantes que querem que todos nós estejamos literalmente chipados, marcados como gado, totalmente controlados em todos os nossos movimentos, monitorizados 24 horas, 7 dias por semana, quando falamos de mecanismos como o chat control, que pretende uma invasão das tuas mensagens privadas, e-mails, SMS, todas as plataformas, redes sociais, por aí fora, e que as controle também absoluto. Quando nós falamos de comunicações privadas tuas, de quem está a ver, minhas, que são vasculhadas sem autorização judicial, sem autorização de um juiz, nós estamos a falar de um retrocesso em termos de direitos, liberdades e garantias, como nunca existiu em democracia em Portugal, nem na Europa. E, portanto, pão, paz e liberdade, sem dúvida alguma, são 3 valores pilares, essenciais, fundacionais de qualquer democracia, que estão profundamente ameaçados. E vai lutar por isso até janeiro? Eu vou lutar por isso até ao final da minha vida, Mariana, não é até janeiro. Eu lembro-me, a primeira memória que eu tenho de mim própria é lutar por esses valores, consciência do ponto de vista da minha consciência política. A primeira memória que tenho da minha consciência política é lutar pelo pão, paz e liberdade, e lutarei pelo pão, paz e liberdade até ao final da minha vida. E digo-te mais, não é só a paz que provavelmente é defendida apenas por mim nestas presidenciais, a liberdade também. Quanto ao pão, enfim, todos dizem que a defendem, mas na verdade, na hora H, claudicam. A sua candidatura à presidência desde o início, que sabe que é apoiada pelo ADN, mas já reforçou várias vezes que esta eleição é uma eleição unipessoal e faz mesmo questão de sublinhar essa distinção. Por que motivo o faz? Olha, Mariana, porque é assim do ponto de vista constitucional, o cargo de Presidência da República, o mais alto cargo da nação, é um cargo unipessoal, direto, eleição direta dos portugueses. Mais nenhum cargo é assim. Aqui é uma eleição totalmente direta. De facto, as pessoas vão escolher em janeiro quem querem diretamente, não é como nas legislativas, não é? Que há uma distribuição, ou nas europeias, que há uma distribuição de votos, de acordo com o método de onde. Não, aqui as pessoas vão escolher diretamente. E, portanto, é um cargo unipessoal que, obviamente, que a personalidade do candidato, o trajeto do candidato, a postura do candidato, a experiência do candidato, por força maior, têm que ser escalpelizados, analisados e escrutinados. Tenho a verdade, tenho o endorsement, tenho o endosso, o apoio do ADN, como tenho muitas outras associações da sociedade civil, eventualmente até alguns pequenos partidos que estão a considerar, outros pequenos partidos que estão a considerar esse apoio, mas em primeiro lugar e em último lugar é a Joana Amaral Dias que se candidata a esta presidência da República, que os portugueses conhecem. Eu estou na cena pública, como tive referido há pouco, a guerra no Iraque e a minha oposição forte à guerra no Iraque me valeu vários problemas no Parlamento,
Parlamento, com a polícia, etc. E esses valores os portugueses conhecem, sabem que eu não falo só, eu faço. Quem esteve na primeira linha na oposição a essa guerra fui eu. Quem esteve na primeira linha nos fóruns mundiais alter a globalização, contra esta globalização desenfreada em Porto Alegre, no Brasil, fui eu. Fui detida às portas de Sevilha, fui eu. Quem denunciou a auditoria à Caixa Geral de Depósitos, que foi um fartar vilanagem à tripa forra com o nosso dinheiro, fui eu. Quem está nas ruas a defender o dinheiro físico, nas lojas, nos supermercados, etc., sou eu, a dar o corpo às balas, literalmente. Quem se opõe às praxes que humilham e vexam caloiros e que são muitas vezes oprimidos para participarem e não estão, de facto, a fazê-lo de livre vontade, sou eu. Portanto, os portugueses sabem perfeitamente que eu sou uma mulher de ação e que não estou só a fazer promessas. Os portugueses, ao fim destes mais de 20 e tal anos da minha participação na sociedade portuguesa, sabem bem que eu não só prometo, não só falo, eu faço, eu cumpro efetivamente. E é justamente esse espírito de ação e de palavra de honra que eu quero levar à Presidência da República, porque sabes, Mariana, eu concluo esta resposta, que já vai longa, a Presidência da República tem que dar o exemplo. O exemplo tem que vir de cima. Tem que vir exatamente, é como aos nossos pais, como aos nossos professores. O exemplo tem que vir de cima, do topo. E uma Presidência da República, como aquela que acontece neste momento, que gasta 11 vezes mais por contribuinte do que Espanha, do que a Casa Real Espanhola, ou seja, vou repetir, neste momento, a nossa Presidência da República gasta 11 vezes mais por contribuinte do que a Casa Real Espanhola. Está a dar o exemplo de corrupção de Estado. Está a dar o exemplo de despesismo. Está a dar o exemplo de esbanjar o dinheiro dos contribuintes. E, portanto, a Presidência da República tem que ser o primeiro a dar o exemplo de contenção, de um voto de pobreza. Não é miserabilista, não é ter um Presidente da República que viva na miséria, que ande de sapatos rotos ou passar fome. Não, não é isso. Mas que seja realmente altamente parcimonioso nos seus gastos, não é? Não é fazer viagens por tudo e por nada, usar o Falcon para dar cá aquela palha, etc. E que, efetivamente, preste contas aos portugueses e que perceba que a política não é para se servir, mas para servir, e que a política não tem que ser feita de mordomias, nem luxos, nem privilégios, tem que ser feita de um serviço à nação. E, portanto, é esse espírito com que eu ando há 20 anos na sociedade portuguesa a servir os portugueses que eu quero levar até Belém. Já há algum tempo, vamos falar aqui de alguns pontos agora no nosso país, já há algum tempo que o futuro dos jovens em Portugal tem se tornado uma questão cada vez mais central, seja pelos ordenados baixos ou pela dificuldade que os jovens têm em encontrar casa. Ah, Que impacto é que vê que esta realidade pode influenciar no nosso país e o que pode ser feito para inverter esta tendência? Olha, Mariana, ainda bem que me perguntas isso, porque a questão das gerações mais novas à qual tu pertences, para mim é crucial por várias razões, desde logo, porque sou mãe, como disse, 3 filhos, e portanto temo verdadeiramente pelo futuro dos meus filhos, pelo futuro de todos os filhos de Portugal. E tem em conta também isso, agora nesses presidenciais? E o futuro de Portugal está profundamente ameaçado com as condições que nós estamos a dar aos nossos jovens, que são de facto inaceitáveis, são quase infernais. Porque, desde logo, os nossos jovens vão-se embora. A maior parte dos jovens, provavelmente tu também, e muitos dos que estão aqui hoje a trabalhar e envolvidos nesta entrevista, são muitos e muitíssimo profissionais, devo dizer, muitos destes jovens o que têm na cabeça é partir. Porque não vão viver, não podem ter feito este investimento todo na sua educação, e os seus pais, e as suas famílias também, para viver depois com 1.000 ou 1.500 euros, viver na penúria, não conseguir encontrar uma casa, não conseguir construir uma família. E eu pergunto, então, mas se nós não tivermos jovens no país, se homens e mulheres portuguesas continuarem a emigrar como está agora a acontecer, na ordem dos 40%, 60%, e as intenções dos jovens de emigrarem ainda são mais altas do que isto, quem é que vai ficar em Portugal? Que portugueses é que ficam em Portugal? Isto é a extinção de Portugal. E como pensa combater estes problemas? Isto é literalmente o fim de Portugal. Portanto, os jovens e a demografia portuguesa devia estar no ponto número 1, por isso é que eu te estava a dizer que agradeço a tua pergunta, das preocupações políticas. Nós temos que reter aqui os jovens e dar-lhes condições. Primeiro, desde logo, para responder à tua pergunta, temos que favorecer a natalidade.
É inacreditável que políticos da esquerda à direita, norte, sul, este a oeste, venham dizer que a baixíssima natalidade que nós temos em Portugal e que se vai agravar com a fuga dos jovens, se resolve toda com a imigração. Mas o que é isto? Resolve-se toda com a imigração. Em primeiro lugar, nós temos que favorecer políticas de natalidade. Por exemplo, políticas fiscais de natalidade. Dar, como agora foi feito na Grécia, dar total isenção de impostos a quem tem famílias numerosas, mais de 3 filhos. E acha que é possível fazer isso que estava a falar aqui em Portugal? Tem que ser, porque é o futuro que nós estamos a falar. Estamos a falar, ou escolhemos a sobrevivência de Portugal ou o fim de Portugal. Portanto, é isso que nós estamos a falar. Sem portugueses não há Portugal. Podemos pôr cá todos os imigrantes que nós quisermos, sem portugueses não há Portugal. E, portanto, antes de nós termos políticas migratórias, temos que ter políticas de natalidade. E as políticas de natalidade têm que ser a prioridade, até do ponto de vista orçamental. Não é o despesismo da Presidência da República que tem que ser prioridade. Não é o saco azul do orçamento de Estado, que todos os anos tem passado, com 10% de despesas que não são escrutinadas e com, lá está, mais o resto do regabof todo, inclusivamente para a Presidência da República e outras despesas pouco discutidas em cada uma das pastas, da defesa, à saúde, etc. Não é aí que tem que estar a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que estar nos bebés, nas crianças e nos jovens de Portugal, porque eles é que vão continuar a construir o país. E, portanto, a natalidade é o ponto número 1. E depois, evidentemente, tem que haver uma proteção aos jovens também, fiscal, habitacional, do ponto de vista salarial, etc. Com certeza. E onde é que estão essas medidas essenciais e básicas? Não estão. Porque assim, Mariana, eu, ao longo da minha vida, várias vezes emigrei e estudei fora. Não tenho nada contra isso, antes pelo contrário. As experiências que eu tive de saída do país, fiz o doutoramento nos Estados Unidos, vivi em Espanha, não interessa agora, trabalhei no Brasil. Essas experiências foram profundamente enriquecedoras para mim. Eu voltei para o país, fui e vim do país, estou a dar o meu exemplo, naturalmente aquilo que eu conheço melhor, mas porque, apesar de tudo, conseguia ter uma vida razoável aqui. Por isso nunca fiquei lá. E também porque adoro Portugal e é o meu grande amor é Portugal. Não tem mal nenhum, não estou, por isso não me entendam mal, eu não estou a censurar os jovens que querem fazer Erasmus, que aliás é das medidas mais espetaculares que alguma vez a Europa teve, fossem mais assim, ou de ter uma experiência laboral lá fora, ou nada disso. Essa exploração do mundo é natural, é saudável, é desejável. Mas eu também quero é que os jovens portugueses tenham a possibilidade de escolher como eu tive. Então é isso que fala, não é uma questão de não deixar que os jovens saiam de Portugal, é questão que eles voltem e que não fiquem nos outros países. Que tenham a possibilidade de escolha. Muitos jovens que falam comigo nas redes sociais, na rua, etc. Dizem, eu até gostava, agora no verão encontrei imensos miúdos que estavam cá de férias, no Algarve, etc. Falei com imensas pessoas que vivem no estrangeiro e quase todos, tirando algumas exceções, me disseram, eu gostava de voltar para Portugal, eu gostava, mas não tenho condições. O nível de vida que eu tenho no Luxemburgo, na Alemanha, em Boston, em Espanha, não vou ter aqui. As pessoas põem na balança as saudades que têm de Portugal e o conforto que sentem no nosso país, que de facto tem qualidades excelsas, não é? Portugal realmente é um país extraordinário, eu costumo dizer, e que é o meu maior desgosto de amor, porque é impossível não amar Portugal, mas também é impossível que não desparta ao coração. Portanto, as pessoas querem voltar, porque Portugal tem essas qualidades ímpares, mas com que condições? Põem na balança os salários, a possibilidade de construir família, a qualidade de vida, e realmente acabam por, muitas vezes, quedar-se no estrangeiro. Eu quero muito que os jovens tenham a possibilidade de terem as suas experiências no estrangeiro, de explorar o mundo, serem mais cosmopolitas, terem toda essa experiência de civilização, esse banho de mundo, não é? Mas possam depois um dia dizer, olha, tenho 30 anos, quero voltar, ou tenho 35, ou quero ter uma bebé em Portugal, ou outra coisa qualquer desse género. Vamos falar um bocadinho agora da sua imagem pública, nomeadamente nas redes sociais. As suas opiniões suscitam vários comentários distintos, tanto positivamente como negativamente. De que forma acredita que pode conquistar o eleitorado jovem, tendo em conta que esta faixa etária afasta-se cada vez mais do lado da vida política, principalmente do seu lado mais tradicional? Olha, Mariana, o facto de eu ter opiniões positivas e negativas não me assusta, bem antes pelo contrário. Porque de cada vez que nós tomamos posição sobre o que quer que seja, sobre as políticas de defesa, sobre a paz,
sobre as praxes, sobre a alimentação dos portugueses, etc. Quando cada vez que nós tomamos uma posição e deixamos de ser neutros, como a Suíça, obviamente que geramos concordância e discordância. Aquilo que eu acho que é repugnante na vida em geral, mas na política em particular, é aquelas pessoas como o Gouveia Melo que querem passar na política a dizer uma mesma coisa e o seu contrário. Dizer sim e não, para tentar agradar a gregos e a troianos, percebes? Isso é que eu acho que é realmente lamentável, porque, bom, com papas e bolos se enganam os tolos, não é? Costuma-se dizer, mas os portugueses não são parvos e não gostam disso e têm razão para não gostar disso. Portanto, eu não vim para a política para agradar, no sentido de manipular e mentir. Eu vim para a política para dizer aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que eu acho que é a verdade. A minha verdade, a minha perspectiva sobre o mundo, a minha perspectiva sobre as soluções para os problemas. Isso, naturalmente, faz com que pessoas concordem e não concordem. Acho que é natural que assim seja. E no que é que se foca mais nas suas redes sociais? Ou gosta de falar um bocado de tudo para chegar a qualquer tipo de cidadão? Olha, Mariana, é assim, eu sou psicóloga clínica e continuo a exercer a minha profissão, aliás, nunca deixei de o fazer. Nem quero que seja a política a pagar umas contas e, portanto, tenho a minha clínica, tenho a minha carteira profissional, trabalho, etc. Não é? Tenho estado sempre ligado ao ensino superior, publiquei já mais de 10 livros, etc. E, portanto, é natural que eu abarque muitos assuntos diferentes, não é? Desde logo, olha, a psicologia é uma grelha de leitura para qualquer tema. Nós podemos olhar para qualquer um destes temas que falámos aqui hoje, da demografia, à guerra, à corrupção, etc., sobre a lente da psicologia. Portanto, é só natural que, da minha parte, exista muitas vezes essa flexibilidade, se quiser chamar assim, ou esses múltiplos ângulos de abordagem sobre os temas. Mas não te escondo que, de facto, uma das minhas paixões, a minha principal paixão é a política e é servir o país. Isso não tenho as dúvidas. Ao longo do seu percurso político, tem-se posicionado bastante contra a corrupção e a falta de transparência. De forma concreta, como é que pensa combater isto se chegar a Belém? Olha, fico muito contente de ter a oportunidade de responder a isso, porque a minha luta contra a corrupção, de facto, já leva quase 25 anos. E, desde logo, como eu te digo, o Estado tem que me dar o exemplo do topo. A Presidência da República não pode gastar 11 vezes mais do que a Casa Real Espanhola, porque isso é corrupção de Estado. E no Orçamento de Estado, que há bocado eu referi, para explicar bem, é assim, um Orçamento de Estado tem várias pastas. O dinheiro para a saúde, o dinheiro para a defesa, o dinheiro para o ensino, por aí fora. Em cada uma dessas pastas existe muitas vezes uma rubrica que está lá discriminado. X para os salários dos professores, imaginem, X para os médicos. Mas em cada uma dessas pastas que compõem o Orçamento de Estado, está lá muitas vezes uma rubrica outros, porque todos os orçamentos têm muitas vezes despesas imprevistas, é natural, não é? Gerir um Estado não é como gerir uma família, e mesmo uma família, há muitas despesas que, de facto, não foi possível imaginar antes. Mas o problema do Orçamento de Estado em Portugal é que, além desses outros, em cada uma das pastas, tem no final 10%, 10% é uma brutalidade, são 13 mil milhões de euros. O ano passado foram 13 mil milhões de euros, para tu perceberes, Mariana, que se chama uma despesa que se chama despesas extraordinárias, são 10%, 13 mil milhões de euros que não têm qualquer escrutínio. Percebes? 13 mil milhões de euros. 13 mil milhões de euros é muito dinheiro, é mais que uma bazuca. Falou-se tanto da bazuca. Como é que é possível? Eu pergunto aqui. Ando há anos a bater nisto. Como é que é possível que, ano após ano, nenhum partido com assento parlamentar, nenhum Presidente da República tenha dito: parem, chega, basta de efetivamente haver um saco azul de despesismo sem qualquer controlo, que é dinheiro dos portugueses. Para onde distribuiria esse dinheiro? Não, eu não distribuiria esse dinheiro. Eu, desde logo, ia reduzir essas despesas orçamentais extraordinárias ao máximo de 2%. O máximo de 2%. Lá está, porque tem que haver alguma flexibilidade, alguma margem de manobra para fazer face a imprevistos, claro que sim, mas não 10%. 10% é uma enormidade, é um colosso. Olha, eu tenho tido colegas meus estrangeiros da política a quem eu tento explicar isto e que não entendem como é que Portugal é esta coisa extraordinária que todos os anos, sem que ninguém se preocupe com isto, desculpa, mas tenho que dizer a verdade, nem jornalistas, nem deputados, nem ninguém. Portanto,
primeira medida que eu tomaria, desde logo, que era logo a primeira medida. Era, na Presidência da República, acabava-se o regabof de 11 vezes mais que a Casa Real Espanhola. E acabava-se na Assembleia da República, concomitante, porque o Orçamento de Belém faz parte do Orçamento de Estado, concomitantemente acabava-se os 10% no Orçamento de Estado como despesas extraordinárias. Acabou-se. Enxaguado até ao 2%, e chega e sobra. E mesmo assim têm que ser escrutinadas, têm que ser discriminadas ponto a ponto. Isto, só este dinheiro, só estes 10 mil milhões de euros que nós íamos poupar anualmente, dava para imensos hospitais centrais, dava para vários aeroportos, dava para fazer um aeroporto inteiro e sobrava. É muito dinheiro, Mariana. Para quem é que está a ir esse dinheiro? Para os bolsos de quem é que está a ser são a ser destinadas essas verbas? Essa é a pergunta que os portugueses têm que colocar nestas eleições presidenciais. Para terminar, durante esta entrevista ficámos a conhecer vários dos seus pontos de vista e algumas das suas propostas, mas se pudesse resumir a sua candidatura numa única frase, qual seria? Bom, servir. Eu quero servir o país. Acho que isso é que é a minha grande motivação, é poder trazer a minha experiência, a minha energia e o meu amor ao país, que ele se transforme, de facto, em algo palpável para os portugueses, em ganhos concretos para a vida de cada um. Muito obrigada. Eu agradeço, Mariana, foi um gosto. Acabámos assim mais uma entrevista, a de hoje com Joana Amaral Dias. Esta série é um compilado de entrevistas aos candidatos das presidenciais 2026, uma parceria da ESC-FM, da Magazine e do E2. Não saiam desse lado e até breve.